Bom dia, meus amados irmãos, a graça e a paz do nosso bondoso Deus e o amor do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja crescente e abundantemente nas nossas vidas. Hoje, segunda-feira, estamos dando aqui continuidade à nossa lição desta semana, que fala sobre a missão lá, o testemunho de João Batista, o testemunho do Batista. E hoje, segunda-feira, nós vamos aqui refletir em duas perguntas sobre este tema. A pergunta número 3 nos traz aqui o seguinte questionamento: um judeu, assim como Nicodemos, tentou criar um certo ciúme em João Batista e nos seus discípulos sobre a cerimônia da purificação, a cerimônia do batismo. Contra quem eles estavam tentando colocar João Batista e os seus discípulos? João capítulo 3, versículo 26 diz assim: e foram ter com João, João Batista, e disseram-lhe: Rabi, aquele que estava contigo além do Jordão, do qual tem dado testemunho, eis que está batizando, e todos vão ter com ele. Veja, meus amados, que aqui há uma malícia terrível, de forma maliciosa. Os fariseus enviaram, seus emissários para tentar fazer com que tanto João Batista quanto os seus seguidores, os discípulos de João Batista, pudessem se opor, ficar contra Jesus Cristo, criando um ciúme, querendo criar uma certa intriga, entre as pessoas que estavam anunciando o reino de Deus. Não é assim que o diabo faz na vida da igreja? Eu quero trazer agora este ensinamento, esta escritura, para aplicar na nossa vida prática hoje, na igreja de hoje. Ora, como é que o inimigo faz para tentar destruir uma unidade, uma união entre irmãos? Não é criar uma fofoca, uma calúnia, até uma difamação entre irmãos? Não é assim que ele faz? Ele não vai no ouvido do um, no ouvido do outro, Usa alguém que está magoado, alguém que está com raiva, está magoado, cheio do espírito de rancor, o espírito de Deus não está nele, Então o diabo usa esse tipo de situação para que uma pessoa coloque uma contra as outras, para quebrar a unidade, porque ele sabe que o poder, há grande poder na unidade, o inimigo sabe disso. É tanto que Cristo, no capítulo 12 de Mateus, falando contra os próprios fariseus, quando afirmaram que Cristo estava expulsando o demônio em nome de Beelzebu, aí Cristo fala: como é que Beelzebu vai expulsar Beelzebu? Como é que Satanás vai expulsar ele mesmo? Satanás não é burro. Satanás sabe que todo reino dividido, todo reino partido contra si mesmo, ele não prospera, ele acaba, Então, é um ensinamento claro. Cristo ensinou a sabedoria para eles. E eles sabiam disso, porque agora eles estavam querendo dividir a pessoa. Tanto João Batista pregava o reino de Deus, Ele era o precursor, é aquele que vinha na frente preparando o caminho para Cristo, preparando os corações para receber a palavra de Cristo, Então João Batista fazia a mesma obra que Cristo. Estavam do mesmo lado, pregando a mesma verdade, revelando para o povo o mesmo reino, Então eles queriam criar uma dissensão, uma divisão no reino de Deus, criar uma intriga entre Jesus e João Batista. Olha, meus amados, tantas coisas acontecem dentro de um povo que vive em unidade, Tantas coisas acontecem para que um fique chateado com o outro. Coisas pequenas, que o Satanás, ele faz parecer que seja grande, Ele faz parecer que aquilo é grande demais. Então as pessoas brigam por tantas poucas coisas, ficam chateadas por coisas pequenas,
basta conviver muito tempo junto, não é isso? Pois bem, os homens daquela época, né, religiosos usados pelo inimigo, foram enviados para falar com João Batista, para tentar colocar no coração de João Batista um ciúme, para que os seguidores de João Batista se sentissem magoados, inferiorizados e começassem a não aceitar Jesus Cristo, né? E seria uma dificuldade para eles, porque se eles não aceitassem a Jesus Cristo e preferissem ficar com João Batista, né? A quem João Batista já tinha dito, olha, sigam ele é maior do que eu, sigam ele, eu não sou digno nem de amarrar as sandálias dele. Cristo, o próprio João Batista falou várias vezes para os seus discípulos, como falou para André, siga Jesus Cristo, né? Ele é a pessoa que você deve seguir. Então João Batista, ele não buscava esse tipo de exaltação, de ser igual ou superior a Jesus Cristo, porque ele veio primeiro e queria ser superior. Não, ele não tinha isso não. Não tinha. E a gente vai ver no testemunho de João Batista que ele não é assim. Nós hoje devemos ser do mesmo jeito. Não, porque eu já estou há 40 anos na igreja, esse menino chegou agora, só tem 1 ano na minha igreja, e esse menino está querendo saber mais do que eu. Pode saber sim mais do que você. Determinado assunto ele pode saber mais do que você, né? Então seja humilde para aprender. Todos nós precisamos ser humildes para aprender. Eu, por exemplo, tenho 4 décadas de experiência, né? Estudando a Bíblia, não experiência, estudando a Bíblia. Então a gente, em 4 décadas estudando, a gente aprende um pouco. Mas tenho que estar sempre atento a uma pessoa que acabou de ler a Bíblia agora e aprendeu algo, porque Deus pode usar essa pessoa. É assim, esse espírito lindo que estava em João Batista, um espírito de humildade, ele não era humilde apenas no vestir, no comer, aonde morava, não. Ele era humilde no espírito. Era um homem muito poderoso e corajoso, mas era humilde de espírito. Devemos buscar esses exemplos para imitar esses exemplos. Com certeza, isso agrada a Deus. Continuando, meus amados, vamos agora para a 4ª pergunta. Ao invés de ficar contra ou com ciúme de Jesus, que resposta deu o humilde profeta do deserto? Que resposta João Batista deu àqueles homens que foram enviados para tentar provocar um ciúme, uma inveja, né, de João Batista contra Jesus? Vamos ver aqui a resposta de um homem santo, vamos aprender, né? Vamos identificar um homem cheio do Espírito de Deus, vamos tentar aqui. João 3, capítulo 3, versículo 27 e 28 diz assim: respondeu então João Batista, o homem não pode receber coisa alguma se não lhe for dada do céu. Vós mesmos me sois testemunhas de que eu disse, não sou o Cristo, mas sou enviado adiante dele. Que coisa linda, né? Eu fico muito, assim, tocado quando eu leio e medito nesse testemunho aqui de João Batista, né? Os homens disseram, olha, Jesus está batizando mais do que tu. Aquele que tu batizou ele, aquele que era teu discípulo, era mais ou menos isso que eles queriam dizer. Aquele que era inferior a tu porque tu batizou ele. Eles não entendiam, né? Que tu desse testemunho dele, que tu dissesse que era assim. Está batizando agora, está querendo tomar o teu posto, tomar o teu lugar. Inclusive tem mais discípulo do que tu. E agora? Vai fazer nada não? Era mais ou menos isso, né? Era algo assim, era uma fala implícita terrível, né? João Batista, com toda a sua humildade, falou assim, olha, preste atenção, rapaz, o homem, ele só tem aquilo que Deus permite que ele tenha. Ele só tem aquilo que do céu for dado a ele. E ele tem que estar satisfeito com aquilo que Deus lhe deu do céu. Se Deus deu a ele uma família, uma casa e 2 filhos, ele não pode ficar triste porque a outro irmão dele, o Senhor deu uma mansão, uma mulher e 20 filhos. Deu muito dinheiro, deu isso, deu aquilo. Não fique triste. O homem só pode ter aquilo que do céu lhe for dado. Que linguagem linda, né? Que coisa maravilhosa. Um homem santo é assim.
Ele não está preocupado com a coisa dos outros, como o Sinédrio estava. O Sinédrio era, como disse Cristo, era um covil de salteadores. Era um querendo engolir o outro. Era um cobiçando a posição do outro, o dinheiro do outro, as benesses do outro. Aquilo não era igreja. Aquilo não era povo de Deus. Aquilo era um nicho ou um ninho aonde o diabo, né, estava conseguindo ampliar a sua obra, difundir a sua obra de engano, né? Era terrível aquilo. Mas João Batista dá uma resposta que realmente, infelizmente, eles não entenderam nada disso e nem deram ouvidos, né? Porque a religiosidade, ela é terrível, ela escraviza o homem de tal forma que ele pensa que está na verdade. Ele defende a instituição, as coisas, os costumes, como se fosse a verdade com a própria vida. Esses homens eram cegos. Eles não davam ouvido à simplicidade com que João estava falando, né? O homem não pode receber coisa alguma se Deus não lhe der, se não for dado do céu. João Batista está dizendo, tudo que eu tenho foi me dado do céu. E João tinha algo que todos eles juntos não tinham, autoridade espiritual. João tinha uma coragem. Eu duvido que eles tivessem a coragem de João de abandonar tudo e morar numa caverna no deserto, né? Sem ter uma comida certa, sem ter uma despensa, um celeiro para estar guardando. O homem comia o gafanhoto que encontrava no deserto, comia o mel silvestre que encontrava. Olha só, olha o menu, né? O cardápio que o homem tinha. Imagine só, né? A mente desse homem, o poder que esse homem tinha de com tão pouco fazer tão grande obra, né? Ao ponto de ser preso e morrer por Cristo. O primeiro, né? O primeiro mártir de Cristo, né? Porque ele ao dizer que era o precursor de Cristo, era o primeiro servo de Cristo, era o primeiro que vinha à frente, era o primeiro da frente, e ao morrer, por estar fazendo a obra que dava suporte a Cristo, podemos chamar de o primeiro mártir de Jesus Cristo, João Batista. Que poder, né? E ele continua dizendo, vocês não ouviram errado não, vocês são testemunhas mesmo. Vocês ouviram eu dizer para vocês, ó, eu não sou o Cristo. Por que vocês estão querendo que eu seja maior do que ele? Se eu já disse que ele era o Cristo, que ele era o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, eu já disse abertamente que ele era o Filho de Deus, que ele era enviado de Deus, eu já disse para vocês. Então, se eu não sou o Cristo e ele é, por que então que vocês estão tentando me colocar contra ele? Rapaz, que coisa linda, né? O João Batista diz aqui, ele diz, eu não sou o Cristo. Quando eu leio esse texto, eu não tenho como não me lembrar das palavras de Jesus Cristo lá no maior sermão profético que ele fez, está lá em Mateus capítulo 24, quando ele fala 3 vezes, né, no versículo 5, versículo 11 e versículo 24, se não me falha a memória. Ele fala 3 vezes, acautelai-vos que ninguém vos engane. Ele fala contra o engano 3 vezes, cuidado com o engano, cuidado com o engano, cuidado com o engano, 3 vezes. E em 2 ele diz, ó, em uma delas ele é muito taxativo, Mateus 24, 24. Virão muitos dizendo, eu sou o próprio Cristo, eu sou o Cristo. E enganarão a muito. Se possível, eles enganariam até os escolhidos. Graças a Deus que não é possível isso. Então, João, quando diz eu não sou o Cristo, ele está dizendo, muitos religiosos como vocês, falsos, irão aparecer, dizendo eu sou o Cristo. Mas eu, João Batista, não sou o Cristo, mas eu fui apenas enviado à frente dele. Meus amados, nós somos diferentes de João Batista. Nós fomos enviados não à frente, nós somos enviados depois de Cristo. Isso não faz de nós, a da nossa missão, menos importante do que a missão de João Batista. Nós viemos atrás de Cristo, depois de Cristo, mas ele também nos enviou. Nos enviou a pregar o Evangelho, a dar o mesmo testemunho que João Batista deu. Ele é o Cristo, ele é o nosso Salvador. Precisamos entregar nossa vida a ele e confiar nele. Em nome de Jesus.